Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo desse porta-copos, muito fácil de fazer, muito rápido. Ele faz par com o suplá, que eu já fiz aí no canal para vocês, então vocês podem procurar aí na descrição do vídeo aí o link, eu vou deixar aí no cards também. E ele é muito versátil, esse suplá, vocês podem usar até como um paninho, né? E mesma coisa o porta-copos, né? Vocês podem usar também como um paninho de decoração, mas na verdade foi uma encomenda, né, que eu tive, várias cores, então eu decidi vir aí gravar para vocês antes de eu entregar, né? Então eu tô fazendo cores diferentes, eu gravei o suplá em amarelinho aí para vocês e o porta-copos aí em branquinho, tá bom? Espero que vocês gostem da aula, que vocês entendam bem. Eu dou algumas dicas aí para vocês, né, nos dois vídeos, tanto no suplá como do porta-copos. E depois vocês me falam aí na descrição se vocês fizeram, se vocês gostaram, ficou bonitinho, se vocês fizeram todos de uma cor só, se vocês fizeram coloridos, que nem esse aqui que eu vou fazer, né? Eu vou fazer meia dúzia, um de cada cor. Então, boa aula aí pra vocês! Nós vamos trabalhar com o fio 6 e uma agulha 3,5 milímetros. Aí, para o nosso acabamento, a gente vai precisar da tesourinha, né? Uma agulha de tapeceiro, se vocês tiverem, ainda trouxe um marcadorzinho, tá bom? Então, nós vamos começar com o anel mágico para fazer esse porta-copos. O anel mágico nós seguramos aqui, pegamos os dois dedos, envolvemos a linha, seguramos com o polegar e lá com o dedinho. Esse aqui é o fio que vem do novelo. Então, nós vamos passar esse fio aqui dentro, né, dessa argolinha aqui. Então, nós puxamos a linha, damos uma voltinha, pegamos o fio do novelo e enfiamos aqui, ó, fazemos uma correntinha, na verdade, né? Então, nós travamos aqui e nós vamos trabalhar dentro deste anel mágico aqui, ó, deste círculo. Nós vamos precisar de 14 pontos altos. Então, nós vamos subir uma correntinha para dar a altura do ponto alto. E essas duas correntes nós não vamos contar no nosso trabalho, é só para dar altura mesmo. Então, agora nós vamos fazer 14 pontos altos. Então, nós laçamos, enfiamos no círculo, olha, ficamos com 3 argolinhas. Laçamos e puxamos 2 argolinhas, laçamos e puxamos mais 2. Então, esse é um ponto alto. Então, nós vamos fazer 14 dentro deste círculo, ok? Se ficar muito grande, assim, vocês acharem que esse buraco aqui, essa aberturinha tá muito grande, vocês podem puxar a linha um pouquinho, ela vai fechar um pouquinho, aí fica um círculo um pouquinho menor para vocês poderem trabalhar confortavelmente, ok? Então, vamos fazer 14. Agora, nós vamos fazer o último, que é o 14, né? Número 14. Então, agora nós vamos puxar aqui o fiozinho para fechar o anel. E depois a gente puxa mais um pouco para fechar mais um pouquinho. Então, aqui, ó, nós subimos as duas correntes, mas que nós não contamos, né? Então, nós vamos fechar no primeiro ponto alto. Então, aqui o ponto alto é assim, olha, tem a varetinha, né, do ponto, e esse Vzinho aqui em cima é o ponto do crochê. É o ponto que a gente sempre enfia a agulha, assim, ó, nas duas argolinhas. Então, todos esses Vzinhos aqui são os pontos. Então, tem esse Vzinho aqui, ó, que é o ponto alto, né, o Vzinho, né, essa varetinha aqui que é o ponto alto, e esse Vzinho da frente é o primeiro ponto alto, é aqui que nós vamos fechar. A correntinha, ela vai ficar imprensada ali dentro e vai ficar um acabamento melhor. Então, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, no primeiro ponto alto, nós enfiamos a agulha nas duas argolinhas, pegamos a linha e puxamos, né, e puxamos de novo, ó. Então, este é um ponto baixíssimo para fechar a primeira carreira. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira e nós vamos fazer aumentos pela carreira toda. Nós vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto. Então, é como se fosse um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento. Por isso é que o círculo cada vez vai ficando maior. Então, o tapete, o suplá, esse porta-copos que é pequenininho, todos começam da mesma forma. Nós começamos a aumentar gradativamente. Então, na segunda carreira, nós fazemos 2 correntes, para dar altura, não vamos contar essas 2 correntes. No mesmo local aqui que a gente fechou, nós vamos colocar um ponto alto. Esse aqui é metade do ponto que nós vamos precisar. Quando nós terminarmos a carreira, nós fechamos ele aqui. Então, nós vamos começar a contar a nossa sequência a partir do próximo ponto. Então, o próximo ponto alto, ó, o Vzinho ali, ó, esse ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos
E assim nós vamos fazer em toda a carreira, 2 pontos altos em cada ponto, certo? Então, é aquilo que eu falei, só para vocês entenderem, né, como é que funciona o crochê, é como se fosse um ponto alto e um aumento. Então, é assim, ó, 2 pontos altos em cada ponto, né? Nós fazemos o ponto alto normal e um aumento. Só para vocês saberem, né? Quando alguém falar assim, façam um aumento, quer dizer que vocês vão colocar um ponto a mais. Então, essa carreira todinha nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 pontos altos em cada ponto, tá bom? Chegando aqui no final da carreira, fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base, ó, falta mais um ponto para a gente fazer. Se vocês se confundirem, vocês contem, porque o crochê a gente conta o tempo inteiro. Então, aqui nós temos 14 pontos altos, então nós vamos ter que ter 14, 2 em cada, 14 vezes, né? Como esse primeiro aqui a gente fez só a metade, que nem eu falei para vocês, né? Nós colocamos um ponto alto só, nós vamos colocar o outro ponto alto aqui, ó, nesse espacinho, esse Vzinho que se formou, porque as duas correntes nós não vamos contar. E nós vamos fechar no primeiro ponto alto. Então, a corrente é só para dar um acabamento diferente, né? É só para dar alturinha aqui. Então, esse Vzinho é o ponto, essa varetinha é o ponto alto, ó. Esse Vzinho aqui faz parte dessa varetinha. Sempre o Vzinho antes da vareta, ó. Varetinha, Vzinho. Esse é o segundo ponto alto, primeiro ponto alto. Então, nós vamos fazer para terminar a carreira, um ponto alto aqui na base, aqui, ó, desse pontinho. Aí nós terminamos, né, esse ponto que nós fizemos um só, com esse aqui ficam 2, fechamos no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Então, essa aqui é a segunda carreira, né, do nosso porta-copos. E na terceira carreira nós vamos fazer mais um aumento, ó, e depois nós já vamos começar as argolinhas, vai ser uma coisa bem fácil de fazer. Então, nós vamos subir 2 correntes de novo e não vamos contar essas correntes. No mesmo local, mesmo lugar que a gente fechou, nós fazemos outro ponto alto. Então, essa aqui é a metade do ponto novamente. Então, nós deixamos aqui porque quando nós fizermos a volta toda, nós vamos terminar aqui, ó, nessa argolinha aqui que se formou. Então, nós vamos começar agora a nossa repetição a partir de agora. Então, nós fazemos um ponto alto sozinho e no próximo ponto nós vamos fazer 2 pontos altos, olha, 1, 2. Então, esse aqui foi o nosso aumento. Essa é a sequência que nós vamos fazer em toda a carreira. Então, nós vamos fazer um ponto alto sozinho e no próximo ponto nós vamos fazer 2 pontos altos, certo? Então, é só repetir até o final, um ponto alto sozinho e no próximo, 2 pontos altos juntos. Toda a carreira até lá o final. Estou aqui no final, então vou fazer 2 pontos altos juntos. E aqui esse último ponto alto meu é um ponto alto. E aqui nós fizemos um só, lembra que nós começamos e não contamos nada? Nós vamos colocar outro ponto alto aqui, então ficam os 2, né, que a gente precisa, porque é sempre 2, 1, 2, 1, vocês têm que tentar entender a lógica do crochê, né, por que eu fiz aqui metade, né, e eu fiz a metade para ficar um acabamento mais invisível, né, aqui para o nosso crochê. Então, essas duas correntes, elas formam aqui um Vzinho, é aqui que a gente vai fechar para ficar bonitinho, ó. A gente põe aqui, faz um ponto alto, aí fazem 2, né? Com aquele outro que já está ali e fechamos no primeiro ponto alto. As correntinhas nós ignoramos. Então, fechamos com ponto baixíssimo, né? Puxa e puxa, ó, puxa direto. Então, esse aqui já é o centro, tá? É que aqui em preto fica difícil ver, né? Por isso que eu quis fazer em branco. Então, de qualquer forma, ó, nós fizemos o centrinho, né? Agora nós vamos fazer essas argolinhas aqui, ó. Então, para fazer as argolinhas, nós vamos dar a gente puxa um pouquinho assim, dá só uma alargadinha assim nela, e no mesmo local, o mesmo lugar que nós fechamos, o mesmo local, nós vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Isso nós vamos fazer a sequência por toda a carreira. Olha, aqui vocês podem fazer assim, por isso é que eu trouxe o marcador para explicar para vocês. O ponto baixo, olha, ele fica mais baixinho do que aquela varetinha, ó, mas é o ponto baixo é aqui.
E aí o ponto baixo, ele faz também aquele Vzinho, né? Que eu falei para vocês, ó. Ele faz o Vzinho aqui, ó. Então, se vocês quiserem colocar um marcador aqui, aí vocês podem colocar o que vocês quiserem que marque. Pode ser um fio, pode ser um alfinete, um clipe, o que vocês quiserem, né? Um marcadorzinho. Então, esse V que se forma é onde vocês vão fechar a carreira. Geralmente, o ponto que a gente começa é o ponto que a gente fecha. Então, para vocês assim que são iniciantes, ou às vezes se confundem e falam, mas aonde que eu vou fechar? Eu não sei direito aonde eu vou fechar. Então, toda vez que vocês fazem o ponto, ele fica o V, esse V que é o crochê, que é onde a gente trabalha, a não ser que a receita peça uma coisa diferente. Mas é aqui que nós trabalhamos, nas duas argolinhas. Então, vocês podem colocar o marcadorzinho só para vocês saberem aonde vocês têm que fechar quando vocês fizerem toda essa volta. Isso aqui não é necessário, eu não uso porque eu já tenho um pouco mais de experiência, mas é só para dar uma opção para vocês, porque eu recebi nos comentários aí uma pessoa que me perguntou isso, né, que tinha muita dificuldade de saber onde fechava, né, os últimos pontos. Então, não tem vergonha nenhuma vocês colocarem marcador. Eu uso marcador para tudo. Então, às vezes eu preciso contar, qualquer coisa assim para eu não me perder, eu uso marcador. Então, aconselho vocês a fazerem a mesma coisa. O marcador pode ser qualquer coisa, um fio de linha, que nem eu falei, qualquer coisa, tá? Não precisa ser necessariamente esse aqui que eu tô mostrando para vocês. Bom, então nós vamos continuar. Nós vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular 2 pontos de base e no próximo ponto nós fazemos um ponto baixo. Aí já fez uma argola. Nós vamos fazer argolas em toda a volta. Então, nós subimos 1, 2, 3, 4, 5. E pula 2 pontos de base e no próximo ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulamos 2 pontos de base, ó, 2 Vzinhos. E no próximo, um ponto baixo. Vocês vão fazer isso por toda a carreira. Quando chegar aqui, nós vamos fazer um fechamento diferente, tá? Mas vai ter que ter um número par de argolinhas para dar certinho. Então, o nosso aqui vai dar 14. Mas tem gente que, por exemplo, esse suplá aqui, ó, nós fizemos mais aumentos, então essas argolinhas aqui foram mais argolinhas, só que tem que ser número par. Então, se por acaso não deu, a gente tem que adaptar para dar um número par, para dar certinho o nosso ponto. Então, como o nosso porta-copos é pequenininho, nós vamos fazer só 14 argolinhas. Então, façam aqui a carreira toda. Pulem 2 pontos de base, façam um ponto baixo. 5 correntes, pulam 2 pontos de base e um ponto baixo, ok? 5 correntinhas, pulamos 2 pontos de base e fazemos um ponto baixo. Agora, ó, já pulamos 2, seria a última argolinha. Então, nós vamos fechar de um jeito diferente, porque essas argolas aqui nós vamos trabalhar dentro da argola. Então, eu vou explicar para vocês, porque isso é um fechamento clássico e básico quando você trabalha com argolinhas circulares. Então, para ficar um acabamento perfeito, nós fazemos sempre dessa forma e eu vou explicar para vocês. Ó, nós colocamos aqui o marcador e vocês sabem que nós vamos ter que fechar aqui, ó, nesse ponto baixo. Então, vocês não vão se preocupar se é nessa argola, qual argola, ó, porque nós já colocamos aqui, ó, nessa argolinha. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer de um jeito que nós vamos parar no meio da argola, que é o que a gente precisa. Eu vou explicar para vocês entenderem, tá bom? Olha, como nós temos 5 argolas, nós vamos fazer um ponto alto agora. Um ponto alto, ele tem três argolas, né? 3 correntes. Quando nós subimos para fazer uma altura de ponto alto, nós subimos 3 correntes. Como nós temos 5, nós vamos subir 1, 2, nós temos que fazer 5, né? E o ponto alto são 3 correntes. Então, só 2 argolas, né? Só 2 correntinhas é o suficiente. Nós vamos laçar a agulha e vamos fazer um ponto alto aqui, ó, onde nós começamos e botamos o marcador, que é o nosso ponto baixo. Então, eu vou tirar aqui, ó, porque eu já sei que é aqui. Aqui é que eu vou fechar. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui neste primeiro ponto baixo que nós começamos, ó. Nós fazemos um ponto alto. Aí, o que acontece quando nós fazemos isso? Nós ficamos no meio da argola, olha, que é o que a gente precisa. Se a gente fechar aqui com ponto baixíssimo, a gente vai ter que caminhar para ficar aqui no meio da argola. Aí, o trabalho não vai ficar bonito. Então,
toda vez que vocês trabalharem com essas argolas circulares, vocês fazem esse tipo de fechamento. Se por acaso vocês estivessem trabalhando com quatro correntinhas em vez de 5 correntinhas, vocês já sabem que o ponto alto tem 3. E vocês precisam só de mais uma, então vocês só vão subir uma. E assim vocês vão fazendo a conta de vocês. Dependendo do número de correntes que vocês fizerem em argola, vocês contam 3 do ponto alto e vocês depois fazem as correntes para completar as argolas que vocês estão fazendo, ok? Então agora vocês já aprenderam uma coisa diferente, ó, quando nós trabalharmos circular com esse tipo de argola, esse fechamento que vocês vão fazer. Vocês ficaram então no meio da argola, então nós damos só puxamos um pouquinho assim, né? O meu ponto é bem largo, ele nem precisa fazer muito esse ajuste, mas principalmente para quem tem um ponto, vocês só sobem um pouquinho, fica um pouquinho frouxo, porque nós vamos fazer um ponto baixo aqui, ó. A gente faz um ponto baixo nesse mesmo local que nós estamos, né? Se vocês quiserem colocar o marcador aqui, ó, sempre faz aquele Vzinho, né? Para vocês saberem que aqui é o primeiro ponto, ó, para vocês não se confundirem na hora de vocês fecharem aqui, tá? Então, nós vamos fazer assim, nós já fizemos um ponto baixo, agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, só que agora a gente não vai pular nada porque a gente vai trabalhar dentro da argola. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, e na próxima argola nós fazemos um ponto baixo. Isso aqui é muito divertido de fazer, é muito bacana. Se você estiver fazendo num tapete grande, nossa, é relaxante isso, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima argola, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima argola, um ponto baixo. Façam assim pela carreira todinha até chegar ali. Nesse porta-copos, nós vamos fazer apenas 2 carreiras de argola. Ó, o suplá, nós fizemos bastante, ó, tem bastante carreirinha. Esse aqui, né, como é um porta-copos, ele vai ficar menorzinho. Então, nós vamos fazer essa carreira e depois já é o acabamento, tá bom? Fiz as 5 correntinhas, vamos fechar com ponto baixo. Olha aqui, ó, por isso que é bom pôr o marcador, ó, pra gente não se perder na hora de fazer o círculo. Não custa nada a gente pôr uma marcaçãozinha, olha. Então, aqui, ó, é o que nós vamos fechar do mesmo jeito que a gente fez a outra carreira. Como nós estamos fazendo 5 correntes, nós vamos fazer 2 e o ponto alto são 3. Então, nós laçamos e vamos fazer o ponto alto lá no marcador, ó, nesse marcadorzinho aqui. Então, nós fazemos aqui, porque é o ponto baixo, né, que nós começamos. Então, fazemos um ponto alto. Olha, já estamos aqui de novo no meio da argola. Só que agora nós vamos fazer a última carreira, né, que é essa aqui, ó, do acabamento, essa aqui no branquinho que dá pra ver bem, né, esse acabamento. Então, nós só vamos fazer ponto alto, é muito fácil de fazer. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, ó, trabalhem com marcador para vocês não se perderem. Nós afrouxamos um pouquinho e fazemos um ponto alto no mesmo local, nós fizemos isso em todas as vezes, olha. Então, lembrem-se, quando vocês põem para cá, ó, olha como fica o Vzinho ali, ó. Aquele ali é o Vzinho do ponto baixo. Então, nós pegamos as 2 argolinhas, porque é aqui que nós vamos fechar. E vamos colocar o marcador, então vocês não vão se perder. Agora, nessa próxima argola, nós vamos fazer 10 pontos altos. Dentro da argola, 10. Olha, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? A próxima argola nós vamos fazer um ponto baixo. E essa vai ser a repetição de toda a carreira. Para vocês entenderem o crochê, eu vou explicar para vocês outra coisa. Vamos fazer mais um para ficar bem nítido aqui para vocês. Nós fizemos um ponto baixo, então agora nós vamos fazer 10 pontos altos. 1, 2, 9, 10. Aí a próxima argola nós fazemos um ponto baixo. Olha para vocês entenderem o crochê. Nós fizemos só 10, né? Mas como a gente fez um ponto baixo aqui, ó, e tem uma argola aqui, essa argola parece que é outro ponto alto.
Então, às vezes, quando nós estamos tirando assim um crochê do olhômetro, né, a gente parece que é outro ponto alto, mas olha, é a argola que quando ela fica junta aqui, ela parece outro ponto alto, então é como se aqui tivesse 12. Então, às vezes as pessoas se confundem, né, quando elas veem assim, ó, elas acham que é 1, 2, 3, mas é essa argolinha aqui, ó, que se juntou. Então, por isso é que o crochê é muito mágico, viu, gente? Eu gosto muito de fazer crochê. Conforme vocês forem entendendo o crochê, é mais gostoso ainda de fazer o crochê. É bacana a gente seguir direções, mas é muito bacana também a gente entender, né, a lógica. Então, todas essas argolinhas, quando vocês fizerem argolinhas, vocês já sabem, ó, quando vocês fazem um ponto baixo na argolinha, essa parte da argolinha junto ali, ó, com os pontos altos. Então, parece que tudo fica ponto alto, né? E essa é a magia, né? Fica uma coisa, um desenho bem bonito. Então, vocês façam agora a volta toda, olha, 10 pontos altos e na próxima argola um ponto baixo. 10 pontos altos e na próxima argola um ponto baixo. 8, 9, 10. Olha, 10 pontos altos e agora nós vamos ter que fechar ali no marcador. Então, ou vocês podem fazer um ponto baixo, um ponto baixíssimo aqui direto, ou vocês podem fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, que é o que eu vou ensinar para vocês. Então, nós vamos cortar essa linha aqui, que nós não precisamos mais. Olha, vocês podem fazer assim, eu vou ensinar os dois jeitos, que fique mais fácil. Ali tá o marcador, então vocês vão enfiar nas duas argolinhas que estão marcador, puxar a linha e puxar de novo. Ó, esse é um ponto baixíssimo, vocês já terminam o trabalho assim, né? Aí vocês podem pôr aqui para dentro o fio, né? Puxar e fazer o acabamento lá atrás. Mas eu vou fazer com vocês a agulha de tapeceiro, que fica bacana também, é sempre bom vocês aprenderem. Então, vocês puxam aqui, e aí vocês vão colocar essa linha numa agulha de tapeceiro, a gente fala que é o sem ponta, né? Ele tem assim uma... aqui maiorzinho, que é pra gente trabalhar com o barbante, né? Então, nós colocamos aqui. Então, olha, esse aqui é onde nós teríamos que fechar, né? Então, nós vamos fazer assim, um acabamento invisível. É como se fosse uma costura, como se a gente fosse alinhavar alguma coisa. Então, como nós vamos fechar nesse ponto baixo, a gente vai trabalhar num ponto anterior, para fazer uma argolinha invisível, né? Uma argolinha que não existe. Então, como se fosse alinhavar, assim, ó, nós enfiamos nesse ponto alto, que é antes ali do ponto baixo que a gente teria que fechar, né? A gente leva o fio para lá. Olha aqui como já faz uma argolinha. Nós vamos fazer uma argolinha que não existe aqui, ó, uma argolinha invisível, né? Uma correntinha, né? Então, nós pegamos a linha, colocamos de baixo para cima nesse ponto alto aqui, ó, que saiu a linha. Ó, nós colocamos aqui, vamos puxar, ó, já faz a nossa argolinha que nós precisamos. Eu vou tirar aqui o marcador, porque é aqui que eu vou colocar agora, ó, nesse ponto baixo. Nós vamos colocar a agulha bem no centro, assim, ó, lá para trás, tá? Ó, só para travar agora a nossa argolinha. Aí nós vamos puxar, ó, e essa argolinha vai se formando, olha aqui a argolinha se formando, olha. Olha como fica igualzinho, gente. Vê se dá pra gente saber que a gente fechou ali. Então, às vezes, vale a pena a gente trabalhar com a agulha de tapeceiro, tá bem? Senão o pessoal olha aqui de cima, olha, porque o crochê é aqui em cima, olha, não dá pra ver que a gente fez ali o acabamento falso. Então, vocês vão virar e vão ter que dar um nozinho aqui pra travar, né, pra não soltar. Então, qualquer argolinha que vocês passem a agulha, aí ela faz aqui uma laçadinha, que é um nó, né? E aí vocês passam aqui para fazer o nó. Aí vocês têm que puxar devagarinho, ó. Vão segurando, puxando assim, ó, para ele ficar bem bacana o nó. E agora nós vamos esconder e eu vou aqui, como tem um monte de argolinha, ó, eu vou levar minha linha para cá, porque eu acho que fica melhor. Então, eu vou enfiar aqui, ó, e vou caminhar um pouquinho até chegar lá, ó, para esconder, ir escondendo o fio. E assim, na hora, quando ou for lavar ou no manuseio, né, a linha ela já se ajeita ali dentro. Então, como aqui eu tenho bastante argola, assim, ó, para mim trabalhar, eu vou lá pro fim e depois eu pulo, assim, algumas e volto de novo. Então, quer dizer que você já prende o fio de uma forma que ele não vai soltar. Tem vários tipos de jeito de fazer o acabamento, né? Eu faço assim, vocês podem dividir o fio no meio, fazer um nó e depois passar ele para lá e para cá.
Eu faço assim, para mim é o jeito mais rápido de fazer. E aqui nós ainda temos que, ó, esse é o pronto, mas ainda temos que fazer esse buraquinho aqui, esse acabamento. Então, vocês puxam, podem puxar assim que é barbante, né? Não vai ter problema, puxa bem. Aí vocês podem pôr de novo na agulha de tapeceiro, ou vocês podem usar a sua agulha mesmo, a agulha que vocês estavam trabalhando. Então, aqui nós vamos ter que fazer um nó para ele não abrir esse círculo. Então, nós pegamos a argolinha que tá mais próxima aqui, ó, e vamos fazer um nozinho, ó. Ela faz uma argolinha, vocês passam por dentro, que é o nozinho, e aí vocês puxam, já fez o nó, agora nós escondemos para ficar um acabamento melhor, né? A gente puxa um pouco, né, para não ficar um calombinho lá na frente, né, do trabalho. Então, nós puxamos, estou escondendo aqui nas argolinhas de cima, né? Peguem sempre as argolinhas de cima. É o suficiente. Cortem e pronto. Olha aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Se vocês seguiram comigo, vocês fizeram igualzinho. Olha, o preto e o branco. Aí vocês podem escolher a cor. Eu espero que vocês tenham gostado aí do passo a passo. Se vocês gostaram, deixem o like para mim, se inscrevam no canal, cliquem no sininho de notificações, coloquem todas, para toda vez que eu fazer um vídeo, o YouTube aí avisar vocês, tá bom? Compartilhem um vídeo aí para quem precisa fazer um porta-copo desse suplá, né? E é isso, gente. Muito obrigada aí por ter ficado comigo até o final, tá bom? Façam de vocês aí, deixem aí nos comentários que eu quero saber se vocês acharam fácil, se vocês gostaram da dica, se vocês fizeram o suplá e o porta-copos, ou vocês fizeram o porta-copos só de paninho assim, para colocar alguma coisa em cima. Me falem aí que eu quero saber, adoro ler comentário, gente, comentem aí pra mim, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.